Mesmo cheio de problema na produção, esse diretor ainda consegue fazer milagre e entregar um negócio fluido. Eu me impressionei porque ficou muito melhor do que eu esperava. Esse episódio teria sido legal sem aquilo, porque seria um episódio bacana de ação, de final de temporada. Mas ao adicionar aqueles mistérios, você fica pensando nesse episódio por bastante tempo. Fala, gente, voltamos aí com mais um vídeo de Wii História, que inclusive explicou esse Wii no título nesse episódio. E bom, a história acompanha um garoto que não pode usar magia, em um colégio de magia, passando por vários desafios para tentar chegar até a garota por quem ele é apaixonado, e é uma das maiores magas que tem nesse colégio. A gente chegou no clímax de final de temporada, mais grandioso que isso é difícil, tem revelação, tem cena épica, teve um baita de um mistério aí com os flashbacks que te deixam pensando em um bando de teorias, e claro, a grande pergunta é se eles iam conseguir manter o nível da produção ou não. Porque desde a metade do anime já dava pra notar que eles estavam com alguns problemas. O diretor tem um bando de contatos, ele é bom pra caramba, mas aparentemente a produção desse anime estava meio atrasada. Então ele começou a se enrolar pra caramba da metade pra frente, teve uma queda de qualidade, nada absurdo comparado a alguns animes, que esse aí, pelo amor de Deus, no caso, comparado a esse aí, tudo é maravilhoso. Mas o ponto é que comparado a como estava no começo, teve uma queda aí de qualidade. Então eles conseguiram se virar nesse penúltimo episódio, que era basicamente pura ação, era a grande pergunta. A resposta para isso é sim e não, ao mesmo tempo, como eu vou mostrar durante o vídeo. Então vamos lá, tem bastante coisa interessante para discutir nesse vídeo, inclusive o rumor aí de segunda temporada. Como sempre, quem puder, apoie o canal, vire membro. Você ganha vídeos extras toda semana, já tem mais de 900 acumulados, e você ainda ganha acesso ao chat exclusivo dos membros no Discord a partir do nível Plus, onde você tem acesso a mim o dia inteiro, e uma comunidade muito legal que se formou lá também. E o mais importante, você vai estar apoiando mais aí no meu trabalho. Então quem já é membro, muito, mas muito obrigado. E quem não me deixa, dá um like aí, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo, ou vídeos aí de Wii História. E bom, esse episódio é basicamente o beabá de um clímax de ação. Como é que você faz? Você tem o problema, que no caso é a criatura lá, forte pra caramba, que vale 200 e tantos créditos, que apareceu pra eles. Eles estão desesperados lá, mas não tem como fugir. A criatura ainda controla outras e cercou todo o local. Então a única forma ali que o protagonista, pelo menos, está achando que tem de resolver isso, é derrotando aquela criatura. E ele está confiante aí que eles vão conseguir. Então todo mundo trabalha em equipe para tentar derrotar a criatura. Até aí, ok, tá dentro do esperado. Até que as coisas dão errado, o que também faz parte de um clímax. Porque se você elabora o plano e já resolve muito fácil, se for um clímax pequeno não tem problema. Mas se for um clímax grande de final de temporada, você espera algo um pouco maior, um desafio um pouco maior. Então a primeira ideia dar certo 100% é meio sem graça geralmente. Tem como fazer dar certo, mas é mais complicado. Então você espera que o plano inicial vá falhar de alguma forma. Não deve ser surpresa pra ninguém quando aconteceu. Mas teve umas sequências legais aqui e ali, e aí já é um ponto interessante se discutir a animação. Olha, ela teve algumas partes boas, no caso estava fluido e tal, e teve outras partes assim. Durante um minuto, praticamente 1 a 2 minutos, perto da metade do episódio, começa a ficar tudo torto. Eu me assustei ali, porque eu achei que ia ficar assim o episódio inteiro. Nossa, a produção desmoronou aqui. Então, o começo do episódio, eles conseguiram terminar mais ou menos a tempo, só que aí a metade pra frente lá não deu tempo de finalizar e começou a ficar tudo torto, porque basicamente o animador não tem tempo pra desenhar no quadro direito. Quanto mais tempo eles têm, mais tempo eles conseguem dar pro animador, desenhar as coisas direitinho, no caso porque o prazo é relativamente mais longo. Eles têm mais tempo pra revisar também, o cara do design de personagem vai revisar tudo, corrigir, não ficou bom ele manda de volta. Quanto mais tempo de produção, melhor fica, nesse sentido. Mas as coisas depois deram uma melhorada de novo. Isso aí foi basicamente uma parte que eles não deram muita atenção, porque eles tinham que se preocupar com o finalzinho, que era o mais importante. Então investiram tudo que eles tinham de tempo lá. Tanto os melhores animadores trabalharam lá, no caso também a revisão trabalhou mais em cima, e o resto que eles não tiveram tempo, no caso do meio ali não era tão importante, deixa quieto isso aí. Então apareceram várias imagens bizarras, muita gente deve ter notado isso. Se você não notou, que ótimo pra você, porque você nem ficou preocupado que o negócio ia desmoronar da metade pra frente, como eu fiquei. A gente já viu esse engasgo quando eu comentei no episódio 7 também. Caso claramente eles queriam fazer um negócio um pouco superior, eles tentaram até esbanjar em várias cenas, mas faltou uma revisão maior, mais tempo para finalizar direito aquele episódio. E esse episódio, como é bem mais à frente, tem menos tempo ainda. Então, claramente, o diretor se poupou aqui de tentar coisas tão grandiosas quanto tentou naquele episódio. Aquele episódio 7 tem uma tonelada de giro de câmera e outras coisas complicadas de fazer. Esse episódio, ele não fez isso. Ainda assim, nada horrível. O meu medo, realmente, era eu ver tudo travado, tipo, tudo estático nesse episódio aí, porque eles não tiveram tempo de animar nada. E não foi o caso. Teve umas ceninhas legais, a Garota do Raio, dentre outras aí. E, bom, teve uma cena meio... Essa eu quero meio que esquecer, pra ser bem honesto. Que é essa.
O protagonista quebrou o óculos dele, beleza, o óculos foi dado pela garota que ele tanto venera e tal, que ele é apaixonado, e aí a confiança dele tava meio que no óculos. O óculos era meio que uma blindagem, um escudo, pra ele tomar coragem. Legal, faz sentido, tudo bem, não tem problema até aí. Só que aí ele fica lá todo depressivo e tal, e aí pede pro Draco socar ele. O que ele faz com prazer, vale dizer. E aí depois de tanto ser socado, ele volta ao normal. Ah, obrigado, eu tava precisando realmente desse soco amigo pra ganhar coragem de novo. Então, essa parte ficou... Cara, ele poderia lembrar de alguma coisa, ter aquele flashback, lembrar da Euphoria, funciona, aquele negócio, poder do amor, tá valendo. É melhor do que o poder do masoquismo, cara, você pediu pro cara te bater. Mas, de qualquer forma, ele voltou, e aí tem uma frase que eu acho bem legal, que em vários animes, livros, etc. A coragem não é você fazer algo necessariamente heróico, é você fazer algo que você tem medo. É aí que vem a admiração, que a gente chama de coragem. Nossa, aquela pessoa tem medo e tal, é um negócio super perigoso, ele tá tremendo, mas ele não tá recuando, ele tá avançando ao invés disso. Tentando lutar contra aquele medo. Então essa luta contra o medo é o que a gente chama de coragem. Agora, uma pessoa que não tem medo de nada, tipo um psicopata, por exemplo, faz as coisas e tal, aquela cara de nunca tô nem aí e tal, isso não é coragem. Ele não tá esperando nada, ele não tem medo de nada daquilo. Então ele é uma pessoa sem medo, beleza? Mas é isso. Ele não é uma pessoa necessariamente corajosa. A pessoa corajosa é a que tem medo, mas mesmo assim faz aquilo que ela tem medo. Então é uma coisa simples, mas eu sempre acho funcional e dá aquela emoção a mais, com certeza. De qualquer forma, o protagonista toma coragem de novo, e aí vem essa cena que ficou bem legal. Que é da Colette lá ajudando ele ali. E nessa cena específica eu pensei que ele ia ganhar uma armadura. Porque ele tá passando por dentro de uma magia. Então eu pensei que ele ia sair todo equipado aí com uma armadura, uma espada, mas não, foi só a espada aí que saiu com ele. Mas ficou legal o combo, ele tá no ar, aí ele passa pela magia, surge uma espada e ele acerta a criatura. A cena ficou bem legal, mas não era aquele negócio ainda digno de finalização de combate. Embora a gente tivesse já a maioria dos estágios. A gente teve o estágio da tentativa inicial, dar errado, a superação do medo, para tentar de novo, e aí, geralmente, nessa parte, as coisas dão certo. Mas ainda não deu. Então a gente volta aí para outro clichê muito famoso usado em Clímax, a reviravolta. Aquele negócio inesperado que acontece, que vai ajudar o protagonista a ganhar a batalha. Aqui foi esse amigo dele que aparece com um cristal lá, ou na verdade, o boneco da Euphoria, porque se não for o boneco da Euphoria, vai ser a maior reviravolta desse negócio. Se for, vai ser dentro do esperado, porque se não for, cara, como não é? Porque apareceu lá, deu um cristalzinho pra ele, como se estivesse vigiando ele, tal, com essa cara séria. E aí ele teve um flashback com aquele cristal. Como exatamente isso aconteceu? Essa parte aí te enche de perguntas. Porque esse cristal te dá um flashback da Euphoria também. Ela numa situação que parece que tá morrendo, tá muito mal lá na dungeon. Aí depois outra situação onde ela tá mais nova, mas também parece uma situação meio complicada. E aí vem essa mulher, que aparentemente é a mãe do protagonista, dando ele pra alguém, é pra proteger o mundo. É como se o protagonista fosse uma arma, de alguma forma. E quem é essa mulher? Essa é a grande pergunta que fica. A única coisa que eu consegui pensar de uma mulher muito importante que teve na história, não sei que revele outra futuramente, seria aquela grande maga do passado, que eles comentaram aí na história anteriormente. Então, a maior bruxa que já existiu. Então, o protagonista seria filho dessa bruxa? Mas ela tá viva ainda? Tipo, porque o protagonista tem 15 anos aí. Então ela fez isso 15 anos atrás? Ela é imortal ou algo assim? Porque dão a entender como se ela tivesse morrido já. Pode ser uma descendente daquela bruxa também, isso aí faria mais sentido, possivelmente. Mas é a única coisa que eu consegui teorizar. Eu não tenho spoiler original. É possível, inclusive, que nem tenha resposta pra isso ainda no original. Porque isso aí tem cara que vai ser uma das últimas coisas que vão responder na história. Posso estar enganado. Mas não tem cara que é um negócio que vão responder tão rápido. Deve ser um mistério que devam prolongar, com certeza. Mas te deixa muito curioso. Pô, quem é essa mulher aí que é a mãe dele? E ela já previa, no caso, que precisariam dele por algum motivo. O motivo a gente descobriu nesse episódio também. Mas a parte da Euphoria é outra coisa muito misteriosa. O que a Euphoria tem ligação com isso? Porque mostrou ela mal na dungeon. O que isso tem a ver com aquilo tudo? Então, a mistura nos flashbacks é o que o Marco confundiu. Se fosse só a parte da mãe, beleza. Ela criança também, é quando ele usou essa habilidade aí, quando ele era muito mais jovem. E aí a Euphoria lembra disso e passou essas memórias pra ele, mas ele não lembrava, ele perdia a memória toda vez que usava isso. No caso da criança faz sentido. Mas ele ter essa memória dela mais velha, na aparência atual, porque ele não se encontra com ela há 5 anos. Então ele já se encontrou com ela e ajudou ela usando essa habilidade, só que ele não lembra disso. Entendeu? Esse flashback, a mistureba dele, gera um bando de perguntas, muito mais que respostas.
O ponto é, o protagonista é alguém especial, filho de alguém muito importante, que pode ser essa bruxa aí lendária que existiu no passado ou não. Mas esse cristal aí que o Faria passou pra ele, teorizando, de novo, que esse cara aí seja um boneco feito pra Leofária, que ela fica controlando, e aí ele desperta lá as lembranças que ele tem essa habilidade aí de absorver magia. Então ele pede até pro outro cara lançar magia de fogo nele, e aí ele absorve e passa pra espada, criando uma espada mágica, que é uma habilidade aí. Inclusive, eu comparei no mangá depois, no mangá dá até o nome, Whis, que é o nome do negócio, História. Então, Whis é a habilidade aí, é a espada mágica, basicamente, a habilidade. Ou seja, o protagonista não pode usar magia, mas meio que tem uma habilidade mágica. Ele consegue converter magia e botar numa espada. Talvez ele faça até mais que isso, mas por enquanto é o que mostrou. A cena dele com a espada de fogo ficou muito legal, os olhos dele também. E aí veio o encerramento. Ele parte pra cima da criatura, agora pra finalizá-la pra valer, a gente teve todos os estágios. Teve a reviravolta, e aí depois da reviravolta vem a vitória. E é exatamente o que acontece. Ele arregaça a criatura. E, bom, eles usaram uma música que ficou um tanto quanto curiosa. Porque a trilha sonora que eles usam na parte anterior, quando a Colette ajuda ele lá, dando espada pra ele, é uma música meio que de encerramento. Tem aquele ar de música de finalização, basicamente, de combate. Só que eles já usaram aquilo, então usar de novo nessa parte ficaria esquisito. E aí eles usam uma outra, que eles pegam uma main theme, que já foi usada, ou seja, aquela trilha principal de ação, e aí eles criaram uma versão lenta dela e letrada, ou seja, tem alguém cantando por trás. E isso é até legal, é usado em Hero Academia, por exemplo, direto. Uma das melhores músicas, inclusive, de Hero Academia é exatamente isso. É a main theme, lenta e letrada, uma letra por trás. Ficou sensacional, usam em bando de parte de combate. Então é essa aí. Eu adoro ela. Tem até um vídeo de Hero Academia que eu fiz, que eu gosto tanto dela, que pra ficar escutando bastante na edição, eu fiquei botando um bando de trechinhos, basicamente no vídeo inteiro. Mas mostra o quanto eu gostei, basicamente, dessa música. E usaram no filme de Hero Academia, usaram em outros episódios, usam sem parar esse negócio agora. Mas o ponto é o seguinte, Hero Academia tem o mesmo compositor de uma história. Ele fez exatamente a mesma coisa. Ele pegou a trilha principal, fez uma versão lenta dela e botou uma letra. E aí virou um negócio que dá pra usar em algum clímax, ou uma parte muito emocional. Eu acho que funcionaria melhor numa parte mais emocional, não uma parte clímax de ação. Eu achei um pouco calma e lenta demais pra isso. Não tem um refrão tão forte, basicamente. Não ficou ruim. Eu não tô falando que ficou ruim. Mas eu acho, por exemplo, essa música aí mais funcional pra uma parte de ação, uma parte pra empolgar. Ainda assim, tentaram dar um ar diferente aí. É a primeira vez que toca essa trilha. Então ficou algo diferenciado, chama atenção exatamente por causa disso. Então beleza, eu dou crédito pela tentativa. Não achei tão funcional. Mas a reviravolta ficou boa, conseguiram se virar, o que foi uma surpresa pra mim, porque a cena, alguns reclamaram, pô, terminou sendo estática a cena. Em vez de mostrar uma explosão e tudo mais, ele só corta a criatura num quadro lá semi-estático. Sim, é o que eu falei. Esse episódio, eles estavam com a produção muito atrasada. Então algumas partes do meio dele, eles nem conseguiram revisar a tempo, então ficou um negócio bem tortão lá. Algumas cenas de ação ficaram bem simplificadas, então eles fizeram o que dava. Porque se eles já estavam com problemas do episódio 7... imagina vários episódios depois. E eles ainda conseguiram entregar um negócio que é muito superior a vários animes de ação dessa temporada. Então essa que é a parte curiosa. Mesmo cheio de problema na produção, esse diretor ainda consegue fazer milagre e entregar um negócio fluido. Mesmo que simplificado, com algumas partes meio tortinhas aqui e ali. Então gostaria de um negócio do nível do começo do anime? Adoraria. Um negócio super bem acabado, que teve, no caso, muito tempo para revisão. O diretor possa esbanjar, porque ele tem tempo para esbanjar. Essa cena aí, por exemplo, isso é um extra. Num mangá, não tem ele atravessando, um monte de coisa e tal, então botaram esse extrazinho. Mas a maioria dos episódios que teve focados em ação, teve um bando de extras. Aqui não. Eles foram muito mais econômicos com extras. Por quê? Basicamente porque se eles botassem um bando de extras, era mais trabalho ainda. E eles estavam com falta de tempo, fora o outro fator. O padrão era adaptar uns 2 capítulos, às vezes só um. Aqui usaram 3 capítulos e meio. Então era muita coisa pra colocar. Então, obviamente, isso reduz a possibilidade de você aumentar as cenas também, porque basicamente não tem tempo de episódio pra isso. Uma cena que eu senti falta é essa aí do mangá, os olhos dele. Tem umas cenas muito legais. Caso depois que ele usa essa espada de fogo, essa cena aí dos olhos dele, deixando uma faixa, é um negócio que tem anime, vários animes usam. E geralmente, o anime tinha cenas mais legais até. Eles pegavam a cena de base do mangá e transformavam num negócio mais legal ainda, expandiam aquilo. Aqui não aconteceu isso. De novo, falta de tempo aparentemente, porque eles estavam rushando pra caramba lá, não dava tempo de ficar tentando melhorar o original como fizeram em outros episódios, não. E aí essa cena também, a cena dos olhos dele, aqui usaram essa cena e não é ruim, mas não ficou tão impactante quanto essa do mangá. Olha os olhos dele como é que estão, como se tivesse magia dentro dos olhos dele.
Então é como se o fogo que ele absorveu estivesse lá dentro dos olhos. Então é uma cena muito legal também. Então é outra que não teve. Eu achei uma pena, mas não tem muito o que fazer. Pelo menos ainda conseguiram entregar um clímax empolgante de final de temporada. Então, enquanto alguns ficaram um pouco decepcionados, esperavam mais da animação nessa conclusão aí, um negócio mais movimentado, em vez dessa cena meio semi-estática de impacto, olha, eu, por ter o conhecimento que a produção tava um caos aí já nesse final, eles estavam com muitos problemas, eu honestamente esperava algo muito inferior. Eu me impressionei porque ficou muito melhor do que eu esperava. Eu comecei a me assustar na metade, como eu falei, ih, começou a ficar tudo torto aqui, nossa, esse negócio no final vai estar tudo estático e tal, não vai ter mais animação fluida aqui não. Não, teve. Eles claramente só não ligaram muito, deixaram aquele negócio pra lá, o meio que não era muito importante, e focaram nas partes mais importantes. Então, comparado ao que poderia ter ficado, um desastre total, olha, ficou um episódio legal. Mas, claro, adoraria que eles tivessem mais tempo aí e conseguissem entregar um negócio melhor ainda. Inclusive, pra quem ficou com uma sensação de déjà vu com essa parte final aí, da câmera indo pros olhos dele, e aí continuando lá naquele encerramento, que é só os créditos, basicamente, com uma tela preta, é porque você já viu Goblin Slayer, provavelmente. E Goblin Slayer tem um episódio que é muito parecido com isso. Também colocam uma música lá letrada, e aí encerra o episódio do nada com um bando de créditos, com a tela preta também atrás. Na verdade, eu acho que pra mim o que mais impactou foi isso. O encerramento diferenciado. A câmera indo até os olhos dele, e aí vem os créditos com a música continuando por trás. Deu uma sensação muito diferenciada, ficou bem legal. Foi basicão, no caso, como essa obra sempre foi, é bem clichêzona, mas é o clichê funcional, com uma boa direção, uma boa trilha sonora, um bom diretor, aí ajuda, né? Mas esse episódio é interessante pra você ver todos os estágios de um clímax basicão. É basicamente o desafio, a tentativa falha, e aí vem a superação ou reviravolta. Aqui vem a superação. E aí depois que a superação falha, vem a reviravolta e aí a criatura é finalizada. Esses estágios ajudam a construir a emoção, porque cada vez que o protagonista falha, vai aumentando o nível do desafio. E aí vai ter mais peso quando ele conseguir derrotar a criatura. Então é isso que eles vão fazendo em estágios aqui. Funciona muito bem. Um bom clímax aí de final de temporada e que também te coloca um bando de mistérios novos. Caso quem diabos é essa mulher aí, que é a mãe do protagonista? É aquela que eu teorizei mesmo, aquela bruxa lendária? Caso por que ele tá com as memórias da Euflária? A criança tudo bem, mas por que tá com memórias dela mais velha? Ele já se encontrou com ela e ele que não lembra? Esse episódio teria sido legal sem aquilo, porque seria um episódio bacana de ação, de final de temporada. Mas ao adicionar aqueles mistérios, você fica pensando nesse episódio por bastante tempo. O que é sempre positivo, porque te deixa pensando na série. Então é uma série que fica na sua memória. Pô, sério, tem aquele mistério lá que me pegou, tô pensando nisso até hoje. Inclusive, falando nisso, tem um rumor aí de que tem uma segunda temporada em produção. Não foi confirmado por enquanto, pode ser confirmado no próximo episódio, que é o último dessa temporada. Aí talvez já anuncie lá no final dele, ó, vai ter uma segunda temporada aí, tá em produção. Sai em algum momento. Se sair, por favor, deem mais tempo pra esse diretor. Aí não tem que adiar um episódio no começo do anime, né? Fizeram isso. Um dos primeiros episódios lá já foi adiado. Então ali já começou a dar um probleminha, mas ainda era leve aparentemente. Só que foi escalando cada vez mais. Considerando tudo isso, até que a gente já recebeu bem mais do que eu esperava, como eu falei. O rumor de ter segunda temporada até faz sentido porque tem material pra isso. Eles vão terminar provavelmente pelo capítulo 20, alguma coisinha, e a próxima temporada precisaria de mais uns 20 e pouquinhos capítulos, caso fosse adaptar a mesma quantidade que essa. E tem isso. Tem 40 e tantos capítulos. Então, em teoria, tem material bastante. O autor da nova sempre pode adiantar material se precisar, caso para staff. Isso acontece, muitos autores fazem isso. Então, sim, seria perfeitamente possível aí, caso tá nos planos de uma segunda temporada. Até porque o anime, embora não seja o maior hit da temporada, ele tá fazendo sucesso. E isso com certeza aumenta a chance de uma nova temporada. Embora o rumor de que já estava em produção uma nova temporada tenha começado aí desde a metade, desde o episódio 5, 6 aí já tinha começado esse rumor. Agora é ver o que acontece aí no episódio 12, que deve ser só finalização. Então estou curioso aí para como exatamente vão finalizar isso, porque se o protagonista não conseguir subir no diabo da torre, depois de ter derrotado esse bicho aí valendo 200 e tantos créditos, pelo amor de Deus, ele derrotou uma criatura fortíssima lá, e ainda, na verdade, mostrou uma magia, porque absorver magia e botar numa espada é meio que magia, né? Na verdade, ele criou uma magia. Na verdade, ele não criou, já estava com ele e ele sabe fazer automaticamente. Só precisava destravar a memória dele. Mas, ainda assim, é uma magia nova. Ninguém faz isso. Então tá aí, ó. Magia original. Manda ele pra torre, caramba. Então vamos fazer isso? Não sei. Aguardemos aí para descobrir. De qualquer forma, anime de curiosidade, adaptaram aí até o meio do capítulo 20 do mangá, para quem interessar. E bom, gente, é isso. Comentem o que vocês acharam do episódio. E eu fico por aqui. Se gostaram do vídeo, deem um like, compartilhem. Se inscrevam no canal que não se inscreveu ainda, apoie o canal quem puder, vire membro. E eu vejo vocês no próximo vídeo.